Como criar balanceadores de carga na Amazon AWS utilizando o serviço ELB, que é o Elastic Load Balancing, que tem como função distribuir automaticamente o tráfego de rede entre múltiplas instâncias, containers ou endpoints, garantindo assim alta disponibilidade e escalabilidade. Ele basicamente é um porteiro inteligente que vai receber requisições e distribuir entre as máquinas disponíveis. Por exemplo, digamos que você tenha um cluster de 5 máquinas, onde que todas trabalham em conjunto. Porém, isso tem muito a ver com camada de sistema e camada de hardware. A camada de sistema, outro software vai gerenciar, como por exemplo um Kubernetes, ele vai distribuir automaticamente as funções a cada uma das máquinas igualitariamente. E na camada de hardware, quem vai receber requisições e processar mais ou menos, principalmente envolvendo rede, precisa-se ter uma tecnologia que faça essa distribuição igualitária. O LB, um load balancing, um balanceador de carga, tem essa função. Então, se tivessem 5 máquinas nesse cluster, que seriam atuando como uma só, mesmo assim são 5 máquinas. Uma só recebendo todas as requisições e as demais estando paradas, você vai sobrecarregar aquela uma. Então, você precisa ter uma tecnologia que distribua igualitariamente todos esses dados, esse processamento e principalmente essa questão do tráfego de rede. O ELB, ele integra-se com outros serviços da Amazon AWS, como a gente vai utilizar no encontro de hoje, máquinas do tipo virtuais EC2, também containers da AWS, distribuição de máquinas, tá? Também a questão de lambdas, funções serverless que podem receber requisições diretamente do ALB, que é o tipo do ELB que a gente vai utilizar no encontro de hoje. Alta escalabilidade, o que é o autoscale, e também o LB vai ajustar isso automaticamente. Então, o que acontece? O Route 53 também para DNS, como funciona na prática? Digamos que nós tenhamos um ALB, que é um tipo de ELB, ele vai garantir disponibilidade e prevenção a catástrofes, ou seja, evitar que uma máquina fique sobrecarregada e as demais ociosas, redirecionando assim o tráfego entre elas, tá? Em sistemas web. O que a gente pode ter também é que existe aí uma função serverless que vai auxiliar junto com o ELB. Também é usado com microserviços e containers, como por exemplo o Kubernetes, onde cada serviço pode ter uma rota de URL específica e aí atuarem como um cluster e o ELB fazer essa gestão. Antes da gente verificar o que a gente vai produzir no encontro de hoje, existem também tipos de ELB. 3 principalmente, 4 porque tem o clássico que é de sistema legado antigo que está em desuso, mas são principalmente 3. O que nós vamos utilizar no encontro de hoje, que é o ALB, Application Load Balancer, que trabalha na camada 7, então é física, enlace, rede, sessão, transporte, apresentação e aplicação, tá? Ele vai interpretar o conteúdo da requisição, a rota, o header, enfim. Ele é usado em APIs, aplicações web e microserviços. O NLB é o Network Load Balancer, atua na camada 4, física, enlace, rede e transporte, tá? Na questão do transporte TCP e UDP, nesses padrões de rede, ele é focado em performance e baixa latência. Ele é usado em games, IoT e apps de real-time, de tempo real. E também tem o Gateway Load Balancer, o GWLP, que redireciona o tráfego para aplicações, appliances virtuais, como firewalls, IDs, entre outros, que atua mais nessa questão de segurança e inspeção do tráfego em si. O objetivo do nosso encontro de hoje é criar utilizar o ALB, o Application Load Balancer, e para dividir o tráfego de rede entre 2 máquinas virtuais na AWS, 2 instâncias EC2, que aí nós vamos utilizar o sistema operacional Ubuntu com o software Apache. Então, no console da AWS, nós vamos primeiro criar as 2 instâncias, as 2 máquinas. A primeira máquina, vamos vir aqui em EC2 instâncias, criar uma instância. Nós já vamos criar essa instância pré-programada, tá? A gente não vai acabar utilizando linha de comando nem nada do tipo.
Vou colocar aqui o nome, eu vou colocar Web Server 1. Tá? Você pode colocar o nome que quiser, contanto que você atue nessa questão de verificação, tá, dos nomes para refatoração. Vou selecionar o sistema operacional Ubuntu, que ele é qualificado para o nível Free Tier, ou seja, o nível gratuito da AWS, e também a instância qualificada para o nível gratuito, nesse caso está T3.micro. Aqui nos pares de chave, nós vamos criar um par de chaves, no qual nós vamos vincular essas máquinas, tá? Num mesmo par de chaves. Então, como nós não temos nenhum, primeiro momento nós vamos criar e na segunda máquina, ao invés de criar, a gente simplesmente vai ali selecionar e pronto. RSA, você pode escolher aqui, eu você colocar dessa forma aqui. Ele vai baixar o arquivo com essas chaves, dá para salvar em algum lugar seguro. Aqui em rede, vamos em editar só para nós vermos todos os campos. Rede está certo, subrede não vamos colocar com preferência nenhuma. IP público automático devemos deixar habilitado. Como nós não temos nenhum grupo de segurança, a não ser o padrão da Amazon, nós vamos criar um grupo de segurança e já deixar tudo parametrizado para que nas próximas máquinas a gente simplesmente, como na questão do par de chaves, a gente simplesmente vai lá, seleciona e pronto. Então, nesse grupo de segurança, nós vamos colocar um nome, tá? Vou colocar esse nome aqui do grupo de segurança, você pode colocar o que quiser. A descrição, também você pode colocar a descrição que você quiser, contanto que seja legível para você entender o objetivo desse grupo de segurança. E o que importa é aqui nas regras de entrada, porque nas regras de entrada são as portas habilitadas e os protocolos habilitados para serem abertos, logicamente, para que outras máquinas e quais máquinas possam acessar. Nós vamos deixar para todas as máquinas acessarem. Isso não é recomendável, tá? É recomendável que você bloqueie o máximo de acessos possível e só mantenha os extremamente necessários. Aqui, como é um cenário de testes, de educacional, enfim, didático, nós vamos abrir essas portas para que todas as máquinas possam acessá-las. Nós vamos colocar duas regras, uma SSH na porta 22, que é essa daqui, ó, ela já está para qualquer lugar, e nós vamos colocar mais uma regra de entrada, que no caso vai ser aqui HTTP, TCP na porta 80, qualquer origem, então qualquer IPv4, tudo aqui 0, e não precisamos colocar nenhuma descrição. Tá? Armazenamento deixamos o mínimo possível. Nos detalhes avançados, não vamos colocar nenhum diretório, nenhuma questão de informações, opções de compra, eu acredito que esteja tudo certo. Aqui, nos dados do usuário, nós poderíamos criar essa máquina sem informar nada aqui, porém aí nós teríamos que executar esses comandos de instalação do Apache, que a gente vai utilizar, algumas regras, manualmente eu teria que conectar a máquina, entrar lá e executar. Então, eu já separei aqui em dois arquivos os comandos, tá? Eu vou deixar esses códigos lá no meu site ubsocial.github.io, você vai lá, os copia e cola. Então, já vou... Aqui o que acontece? Os comandos que eu colocar aqui, eles serão executados ao executar a instância. Então, quando a gente criar essa máquina, ele já vai executar esses comandos para nós. Vai atualizar a lista de repositórios, instalar o Apache e também colocar no arquivo de apresentação do Apache, que é aquele que a gente acessa na URL, no arquivo index, a URL de entrada. Então, quando nós acessarmos essa máquina na porta 80, ele vai mostrar um HTML de um título H1, servidor 1 e o IP desse servidor, que é o hostname dele. Tá? Então, colocar aqui, executar a instância, ele vai fazer a primeira máquina. Depois disso, nós vamos fazer o mesmo para a segunda máquina, só que aqui vai ficar um pouco mais fácil, tá? Deixa eu ver o que nós temos de diagnóstico aqui com a Amazon. As requisições limites foram excedidas. Eu executei mais uma vez, eu acho que tinha a ver mais com a questão do Amazon Free Tier, tá? Agora na segunda execução ele funcionou. Não era nada com relação às configurações. Enquanto a primeira máquina, o Web Server 1, ele vai sendo iniciado, nós vamos criar o segundo, com o mesmo padrão, tá? Agora eu vou chamar ele de Web Server 2. Ele também será uma máquina Ubuntu T3.micro. Ok? Que é qualificado para o nível Free Tier.
Aqui, ao invés de eu criar o par de chaves, simplesmente vamos selecionar aquele que nós já criamos anteriormente. Nas regras de entrada, habilitamos o IP automático, que já vem habilitado por padrão. Ao invés de a gente criar um grupo de segurança, simplesmente vamos selecionar aquele que nós criamos agora há pouco, tá? Porque já estão todas as regras lá. Armazenamento mínimo possível. E nos detalhes avançados, nós vamos colocar também dados da máquina 2. Então, aqui eu tenho da máquina 1. Vou vir aqui. De novo, vou deixar esse código lá no meu site, ubsocial.github.io. Esse é o código da máquina 2. O link, todos os links pertinentes estarão na descrição desse vídeo. E eu vou executar a segunda instância. E aí nós teremos duas máquinas Ubuntu, todas elas com o Apache instalado e personalizado, aquele arquivo inicial do Apache. Só que é o seguinte, agora quando nós acessarmos, ou acessaremos uma máquina, ou acessaremos outra. Então, nós precisamos fazer essa conexão entre duas máquinas para que elas estejam interligadas, tá? O que nós chamamos de grupo de destino. Antes disso, nós vamos verificar a inicialização dessas máquinas e testar elas acessando o IPv4 de cada uma para verificar no HTTP se elas estão em pleno funcionamento. E eu fiz uma alteração aqui para mim, tá? Para você não impacta. Eu estava nos Estados Unidos, a região da AWS. Eu troquei para São Paulo, que é a nossa região nacional. É importante que você crie toda a infraestrutura numa região só, tá? Então eu acabei tirando aquilo que eu criei lá nos Estados Unidos e fiz o mesmo passo a passo que nós fizemos até aqui, porém na região da América do Sul de São Paulo. Para a gente testar essas máquinas, vamos no Web Server 1. Aqui nós temos o IP público, tá? Eu posso clicar também em endereço aberto, mas eu vou vir aqui, ó. Ele é no protocolo HTTP://. Não precisa informar a porta 80, porque a porta 80 é por padrão. Então nós acessamos o servidor 1, o IP dele é esse, e nós estamos acessando o Apache, que nós fizemos essa modificação no arquivo index de porta de entrada. Então tá aqui o arquivo index, tá, do Apache, nós temos a requisição aqui, tá aqui a request do Apache. Então, desse formato, tá? Nós vamos verificar agora com a instância do Web Server 2, só para nós verificarmos o funcionamento. Clicamos no Web Server 2, endereço aberto, porém ele está no padrão HTTP. Então, vamos copiar o endereço aberto, colocar lá no protocolo HTTP, aí a gente acessou o servidor 2. Só que, como eu disse, né, ou a gente só acessa o 2, ou só acessamos um. Agora precisamos conectá-los através de um grupo de destino. Então, aqui no EC2, no painel do EC2, inclusive a gente está no painel do EC2, podemos vir aqui, ó, tem os grupos de destino, ó, balanceador de carga, grupo de destino, e depois nós vamos criar o load balancer. Primeiro nós criaremos o grupo de destino para linkar essas duas instâncias. Então a configuração básica de instâncias, o nome desse grupo de destino, você pode colocar o nome que você quiser, contanto que tenha que fazer as modificações depois. Ele vai usar o protocolo HTTP na porta 80, o IPv4, a rede VPC é a padrão, tem que ser aquela mesma que nós usamos para as instâncias. Como nós utilizamos a padrão, vai ser a padrão. O HTTP pode ser o protocolo 1, tá? Não tem problema. Integridade é através do HTTP e o caminho é o caminho root, então é a URL normal, não tem nenhum endpoint, então tem que ser o barra mesmo. Nas configurações avançadas, nós utilizaremos aqui o tempo de limite de 5 segundos e o intervalo de 30. Ok, código de acesso HTTP 200. Então, só para a gente ter essa noção, tá? Nenhuma tag, vamos para a próxima etapa. Agora nós vamos registrar quais máquinas a gente quer registrar. As duas que a gente criou, o Web Server 1 e o Web Server 2, na porta 80. Vamos incluir como pendente, são essas duas, estão em execução, vamos criar o grupo de destino. Agora, ambas as máquinas estão conectadas em rede, tá? O destino de acesso. Através da porta 80, protocolo HTTP simples. Então, aqui as máquinas. O que nós precisamos fazer? Agora é criar o balanceador de carga. Então, aqui, ó, balanceador de carga Load Balancer. Vamos criar um balanceador de carga.
Ele vai ser do tipo o simples, tá? O ALB. Vamos criar. O nome desse balanceador de carga você pode colocar o nome que você quiser, contanto que você mantenha aí o padrão e refatore se necessário, se for diferente do meu. Ele é um esquema voltado para a internet do tipo IPv4. A rede também vai utilizar o mesmo VPC. O grupo de IPs, a gente vai selecionar o nosso grupo, aliás, o grupo de segurança, tá? Nós vamos selecionar o grupo de segurança. Então, vamos fazer aqui, ó. VPC, as zonas de rede, nós vamos selecionar todas elas, tá? Para manter o padrão. Grupo de segurança, vamos tirar o default aqui e colocar aquele que nós mesmos criamos, ok? Vai ouvir na porta 80 do protocolo HTTP e vai encaminhar os grupos de destino. O grupo de destino é aquele que nós criamos agora há pouco. Tá? Ligar portabilidade, eu acredito que seja isso, tá? Load Balancer Tags nós não vamos informar. Então, vai ser um esquema voltado para a internet, tipo IPv4, protocolo HTTP na porta 80, todas as subredes para ter um acesso mais fácil, tá? Dependendo das subredes. Encaminhar os grupos de destino naquele que a gente acabou de criar. Não vamos colocar nenhuma integração extra com outros serviços da AWS. Então, tá aqui o resumo. Vamos criar o Load Balancer. E aqui nos Load Balancer, a gente vai listar, ó, ele vai estar provisionando, vai inicializar. Depois, quando nós acessarmos o IP da nossa máquina, no caso, ele vai repartir o tráfego e vai dividir acessos entre servidor 1, servidor 2, servidor 1, servidor 2. Nunca vai ser em um só. Então, ele vai fazer ele vai repartir o tráfego de acesso em rede entre as nossas duas máquinas cadastradas no grupo de destino deste Load Balancer. E agora você pode notar que o estado do nosso Load Balancer está como ativo. Então, quando a gente clicar no Load Balancer, nós vamos ter acesso a todo o conteúdo dele. Então, nós vamos clicar no DNS desse Load Balancer para acessá-lo online. Então, aqui nos detalhes do Load Balancer, DNS, copiamos o DNS e ao executar, você vai verificar que entramos no servidor 1. Porém, ao recarregar a página, ó, F5, servidor 2 passou para o 1. E assim ele vai, cada atualização da página, estou dando vários F5, ele vai repartindo, ele vai dividindo as cargas de acesso para que uma máquina das nossas duas não fique super carregada, não fique super atarefada, e a outra fique ociosa. Então, ele vai repartir equalitariamente os acessos. Tá? Então, essa é a função do balanceador de carga. A gente consegue criar através da Amazon AWS, e para a gente se manter nos recursos gratuitos da AWS, a gente precisa desligar e principalmente remover essas estruturas criadas no encontro de hoje. São basicamente 6. O Load Balancer, que a gente acabou de criar, o grupo de destino, as duas instâncias, o servidor 1 e o 2 do Ubuntu, a gente precisa desligar e apagá-las. Também o grupo de segurança, que a gente configurou para essa estrutura, e os pares de chave para acesso às nossas máquinas EC2. Todo esse conteúdo você encontra lá no meu site, ubsocial.github.io.